que eu vou trazer para a gente hoje é um contexto para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre o processo de transição planetária. Como é que isso vem acontecendo no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. Tá? Então, eu queria que a gente parasse para observar um pouquinho. Eu vou trazer alguns dados para depois a gente refletindo. Conforme eu for falando, eu acho que vocês vão começar a perceber uma coisa. Tá? E eu vou colocar aqui alguns dados e aí vocês vão refletindo sobre isso. Então, o que eu quero dizer, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu ver se eu posso escrever a partir daqui. Aqui, ó. Que há 8.000 anos antes de Cristo, ok? Então, há 8.000 anos antes de Cristo, existia no planeta Terra entre 4 e 5 milhões de habitantes. 8.000 anos antes de Cristo existia entre 4 e 5 milhões de habitantes. Há 3.000 antes de Cristo, então aqui ainda é antes de Cristo, tá? Então, aqui se passaram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5.000 anos, ok? 5.000 anos. Antes de Cristo, tinha mais ou menos 70 milhões de habitantes. Então, antes de Cristo, 5.000 anos depois, já tinha 70 milhões. Saiu de 4 a 5 para 70 milhões. Ok? No ano 1, depois de Cristo, só para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então, aqui, ó, no ano 1, aqui é antes de Cristo. E aqui é depois de Cristo. Tá? Mais ou menos, entre o ano 1, mais ou menos, tinha em torno de 200 milhões de habitantes. Isso, toda essa estimativa, todo esse estudo, que é um levantamento que, enfim, está aí para qualquer um observar. Tá? Isso aqui não é, nossa, a espiritualidade trouxe essas informações para você, Andresa. Não, qualquer um pode dar um Google e vai ver o que eu estou falando. Não tem nada do outro mundo, é tudo do nosso mundo, do planeta Terra. Tá? E aí, o que eu quero que a gente pare para observar é que demorou quase 10.000 anos, então aqui é o ano, na verdade, 1 para 1.000, tá? Então, vamos para 100. Deixa aqui, ó, quase 10.000 anos, mais ou menos, para a gente sair de 4 ou 5 milhões para 200 milhões. 10.000 anos para isso acontecer. Ok? E aí agora a gente vai para uma outra faixa, que é, quando foi que o planeta atingiu 1 bilhão de pessoas? A estimativa e as contas é em 1804. Nosso planeta atingiu 1 bilhão de habitantes. Ok? E aqui o que eu quero que a gente observe, que desde que existem homens na face da Terra, a nossa espécie, para atingir 1 bilhão de pessoas, a gente demorou quantos 1.000 anos? Para 1 bilhão de pessoas. Ok? Então, aqui já tinha isso, então isso vem de antes, ok? Se você for olhar, 40 milhões de anos, quando teve os animais, nós não vamos falar dos animais, não vamos falar da evolução de todas as espécies. A gente está falando aí de uma evolução encarnatória. E aí, entre 1925
Aí aqui 1900, 1925 e, aqui, peraí, 1930, a Terra atingiu 2 bilhões, 2 bi de habitantes. Tá? Então, mais ou menos, a gente demora mais de 10 mil anos para atingir 1 bilhão. E em mais ou menos 100 anos, a gente atinge 2 bilhões. Algo há. Percebe a proporção? Ok. Quando a gente chegou, mais ou menos, em 1950, mais ou menos, em 1950, a gente atinge aí mais ou menos 2,5 bi. Vão só me acompanhando. 2,5 bi. O que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui, a gente começa a receber a primeira leva, mais ou menos em 1940, a primeira leva dos primeiros índigos na Terra. Ok? Primeira leva. E aí, quando a gente vai até 1959, mais ou menos, a gente atinge os 3 bi de habitantes. Certo? Gente, percebe que de 1950 para 59, a nossa espécie na Terra sobe mais 500 e a gente passa de 2,5 para 3. Okay? Eu vou continuar aqui, depois eu vou trazer o raciocínio para vocês. E aí, vamos pular. No ano 2000, mais ou menos, a gente dobra isso e a gente vai para 6 bi. 6 bilhões de habitantes. 6 bilhões de habitantes. E 2022, a gente atinge os 8 bi. 8 bi de habitantes. Aqui. O que eu quero que a gente pare para perceber aqui, para observar, que aqui o crescimento, a gente passa depois, a gente passa pela Primeira Guerra Mundial e quando a gente chega aqui, a gente vai passando pela Segunda Guerra Mundial. Mesmo com essas duas guerras que exterminou muita gente, o nosso crescimento ainda é muito grande. Aqui, em 2022, a gente tinha passado há pouco pela pandemia. Tantas outras doenças que vieram aqui, enfim, a gripe espanhola e tantas doenças, né, que vieram. Ainda assim, o nosso processo de crescimento populacional só aumentou, mesmo tantas pessoas morrendo. Então, eu falo da pandemia porque foi alguma coisa que nós vivemos, né? Foi presente, a gente viu pessoas conhecidas ou muito próximas que viveram essa partida, né, que foram embora por conta de um processo pandêmico. Muitas pessoas morreram. O que eu quero que a gente pare para pensar é que a gente demora mais de 10 mil anos para atingir 1 bilhão de pessoas. E aí, de 1804 a 2020, a gente sobe 7 bilhões de pessoas.
Existe uma estimativa, uma projeção da ONU, que em 2030 a gente tenha 2030, 8 milhões e meio de pessoas. 2030 é daqui a pouco. Entendeu? A gente vai... Agora é novembro de 2024, aí a gente vai para o evento. Daqui menos de um mês. Evento ao vivo, humanoterapeuta. E aí já é 2025, entendeu? E aí, só mais um pouquinho, já é 2030. E que em 2050, a estimativa é de 9,7 milhões de pessoas, a gente alcançando aí quase 10 milhões de pessoas. Bilhões, perdão. Bilhões, gente. 10 bilhões, quase 10 bilhões. Essa é a estimativa que os estudiosos, a ONU, enfim, percebendo esse crescimento. O que acontece aqui? O que eu queria que a gente parasse para perceber? Que aqui quando a gente fala de Jesus para frente, tá? Aqui, da era de Jesus. E agora a gente começa a entrar no ambiente mais espiritual. Começa a ter uma abertura de um grande portal que abre muito a janela de número de almas que encarnam na Terra. É uma janela muito grande, porque, olha, 8 mil anos para cá foram 200 milhões, e, de repente, em 1.800 anos, 8 mil anos, aí em 1.800 anos, abre uma janela de muitas almas que encarnam no planeta Terra. Certo? Então, aqui a gente tem um portal. Um grande portal. Aqui. Quando a gente entende aqui em 1940 mais ou menos a 70 mais ou menos, é onde encarnam, então eu vou botar de 1940 a 1970, mais ou menos, tá, gente? 40 e 70, é quando nascem as primeiras consciências índigo. Então, são essas crianças que nascem, então alguns vêm antes, abrindo esse caminho, abrindo esse espaço, abrindo essa frequência, vindo com mais dificuldade. Porque imagina você ser um índigo, aquele que quer mudar o mundo, que é aquele que tem energia da potência, energia de desconstruir um mundo velho para vir algo novo. Isso é o índigo. É aquela energia de destruição no bom sentido. De destruir a hipocrisia, de destruir a falsa moralidade, de destruir aquele monte de mentira que é para todo mundo ver. Então, eles começam a vir para abrir as portas para todos os outros índigos que havia. E aí, então, nós termos essa desconstrução do velho para vir uma nova era. Uma nova era que a gente passa a se manifestar diferente. Destruindo aquilo que não é verdadeiro, que não serve mais, que é hipocrisia, para vir uma nova era. Tá? Então, é aqui, mais ou menos aqui. De novo, um novo portal, uma nova frequência. Olha o salto de 2040 para agora. Olha o salto em número de habitantes. 2030, 2 bi. E agora, 8 bi. Percebe que de tempos em tempos tem uma abertura muito grande de almas encarnando na Terra? Então, aqui abre-se um caminho. Aqui abre-se outro caminho. E em 2000, vêm os cristalinos. As crianças cristal, que são mais sensíveis, mais mediúnicas, com uma sensibilidade muito grande, infinitamente amorosas, mas infinitamente sensíveis, naturalmente frágeis por um lado, emocionalmente descompensadas
Por quê? Porque ninguém entende elas. Todo mundo fala que o que elas sentem é idiotice. E elas não sabem se manifestar. São descompensadas mesmo. Porque elas são tão sensíveis, o emocional delas é uma tragédia. Extremamente inteligentes e, ao mesmo tempo, profundamente, elas não suportam a limitação das outras pessoas. Então, a comunicação fica muito difícil. Só que, a partir daqui, abre-se uma nova frequência. Então, quem chegou, os primeiros que chegaram aqui, chegaram para abrir portas, para serem incompreendidos, para desconstruírem, e iam ser subjugados até o que eles pudessem, para voltar para o que era antes, para a normalidade, para a regra, para o certinho, para a ordem. E aí eles chegaram e foram abrindo portas, abrindo caminho para outros irem vindo. A mesma coisa acontece aqui no ano 2000. Muitos cristalinos chegando, quer dizer, alguns cristalinos chegando, abrindo essa nova frequência que já estava aberta aqui, e que também já foi aberta aqui, e que com certeza tiveram outras aberturas aqui, mas a gente está trazendo para o nosso momento presente, porque é o que nós, soldados da luz, precisamos lidar. Ok? E aí aqui os primeiros entram em processo de sofrimento e vai abrindo porta para tantos que estão chegando. E aí, em 20 anos, 2 bi. E novas portas estão se abrindo. Se a gente pensar em reencarnação, como é que está funcionando a reencarnação aqui? Porque de onde saiu essas almas? Cadê? Não é uma reencarnação, né? Porque aqui tinha só um pouquinho. Como é que reencarnou? Você já estava e ia vir o quê? Então, estou falando de nascimento de filhos. Sim, como que reencarnou? Ué, namorou e saiu filho. Cada casal que teve 10 filhos, numa época aí que tinha mais filhos, deu um monte de filhos, né? Então, até aí, ok. Materialmente falando, biologicamente falando, é óbvio. Mas e espiritualmente? Porque assim, cada corpo tem uma consciência. Então, percebe que, primeira coisa que a gente precisa observar aqui, novas consciências estão chegando que nunca encarnaram na Terra. Quando a gente pensa que, como é que foi que aconteceu tudo isso? Começou a vir novas tecnologias. Vacina. Então, por que é possível estar tantas pessoas no planeta Terra? Porque tivemos vacinas. Isso tudo é óbvio, isso tudo é material. Mas de onde vêm essas informações? Essa inteligência? Essa tecnologia? Onde a gente consegue viver mais e mesmo assim chegar novos. São tecnologias que vão sendo trazidas, inteligências que vão sendo manifestas e evoluindo e trazendo novas informações e evoluindo aquelas que aqui estão para novas informações e tecnologias, para que a gente pudesse atingir um número de consciências muito maiores. Número de consciências, não estou falando em evolução consciencial. Aqui nós estamos falando, está todo mundo misturado. Está todo mundo misturado. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa... Eu nem vou falar do número de encarnações, porque acho que não é tema para a gente trazer hoje. Porque tem gente que fala, quantas encarnações você acha que você teve? Aí, se a gente fizer uma conta básica... A gente não pode ter tido... Porque para você se ter... Cara, a gente não conseguiu... Se a gente tem aí uma média de 50 anos, 100 anos, não dá para ter tido tanta encarnação assim, porque não tinha mais pessoas aqui na Terra. Vocês conseguem perceber que se a gente atinge um bi em 1804... E a gente viveu 50 anos, uma média, porque antigamente
29, 30, 40, 50. Agora que vive um pouquinho mais. Né? As últimas gerações que vivem a 80, 90, até 100. Mas, em média, se a gente começou a vir em leva em 1804 e a gente durava 50 anos, falar que a gente tem 50 encarnações é não saber fazer conta. É só não saber fazer conta. É falar da orelha. Então, claro que pode ser que tenham seres muito antigos, claro, mas vai ser a minoria de seres que estão aqui por alguma razão. Então, é só uma questão de matemática. 50 e você divide. Então, as encarnações que a gente tem na Terra são poucas e muitas consciências novas estão encarnando pela primeira vez na face da Terra. Não significa que elas não existiam. Significa que elas habitavam outros orbes e que então agora a Terra dá condição de abertura de portais para receber por frequência seres de uma consciência diferente. Então o planeta está evoluindo, frequencialmente falando, as pessoas estão evoluindo, frequencialmente falando. Por quê? Para receber uma criança, o corpo, uma criança cada vez mais evoluída, que nunca encarnou no planeta Terra, o corpo físico precisa estar preparado, alinhado com as novas consciências que estão chegando. Senão não entra em frequência, não dá condição. Então, isso continua, a gente está abrindo novos portais a partir de agora. Isso continua. E a gente está entrando num processo muito importante da transição planetária. Eu não vou trazer aqui aspectos mais profundos agora. Eu só quero que vocês parem para refletir que a gente precisa ajustar corpos. A gente precisa limpar corpos. Limpar almas que manifestam em corpos, para que essas novas consciências possam chegar em corpos mais prontos e preparados. E eu não sei se vocês notam que a metodologia humanoterapeuta faz isso. A gente trata pessoas, leva pessoas para a câmara de cura. Enquanto ela fica na câmara de cura, nós estamos trabalhando os registros. É isso que a gente faz no Tachyons. Enquanto ela está sendo reorganizada a partir do momento presente da missão de vida dela, do planejamento de vida dela. Porque se a gente não atualiza esses corpos, cada vez mais vão chegar crianças com deficiência. Os corpos não suportam essas consciências. Então, nós precisamos ajustar os corpos. Os corpos são a manifestação dos corpos sutis. Então, nós precisamos limpar essas energias e potencializar esses corpos. É isso que a metodologia humanoterapeuta faz.